Olha, hoje o Brasil enfrenta uma grave crise ambiental com um aumento alarmante de focos de incêndio, levando várias regiões do país a atingir níveis perigosos de poluição. De acordo com a plataforma IQAir, Porto Velho, em Rondônia, registrou índices de poluição que ultrapassam o limite considerado seguro para a saúde. Quem nos traz mais informações é a nossa repórter, Natália Moraes. O aumento dos focos de incêndio no Brasil tem afetado diretamente a qualidade do ar nas regiões mais atingidas. Nos últimos dias, algumas cidades chegaram ao nível máximo de poluição considerado perigoso para a saúde. De acordo com a plataforma suíça IQAir, que monitora em tempo real o nível de poluentes, quando uma concentração passa de 300 microgramas por metro cúbico, o risco é extremo. Ontem, por exemplo, entre 7 e 8 horas da manhã, o índice chegou a 341 em Porto Velho, em Rondônia. Para se ter uma ideia, o nível considerado seguro é de no máximo 50 microgramas. Em Guajará-Mirim, onde fica a reserva extrativista do Rio Ouro Preto, o cenário foi ainda mais grave. Às 9 horas da manhã de ontem, por exemplo, o índice chegou a 395, mas no domingo, entre 7 e 8 horas do mesmo período, bateu impressionantes 839, quase 17 vezes acima do que é considerado seguro. Há 2 meses, o fogo destrói parte do Parque Estadual Guajará-Mirim e a fumaça virou parte do dia a dia dos moradores. As autoridades calculam que 33% dos 216 mil hectares de florestas já foram consumidas pelas chamas. As investigações indicam que a causa é criminosa em resposta às ações de fiscalização ambiental. A classificação da IQAir varia entre bom, moderado, insalubre para grupos sensíveis, insalubre, muito insalubre e perigoso. No caso desse último nível, que costuma ocorrer somente nos lugares mais poluídos do mundo, como China, Paquistão e Índia, todos estão suscetíveis a problemas de saúde. Bom, e além disso, a situação não se limita ao norte do país. São Paulo, pelo segundo dia consecutivo, lidera o ranking mundial de pior qualidade do ar, também atingindo níveis considerados insalubres para a população. As condições ambientais agravadas pelas queimadas e pelo tempo seco colocam a saúde pública em alerta máximo. A Isabela Turman, nossa repórter de São Paulo, nos contou um pouco sobre o que é que está acontecendo por lá. Pelo segundo dia consecutivo, São Paulo amanheceu como a cidade com a pior qualidade de ar do mundo. A capital paulista também liderou o ranking na segunda-feira. Por volta das 8h20, pelo menos até as 9h45 desta terça, São Paulo liderava o índice do site suíço IQAir, que faz a medição da qualidade do ar nas metrópoles mundiais e monta uma espécie de ranking dinâmico das cidades mais poluídas. Às 9h45, o índice paulistano era de 161, numa escala de qualidade do ar considerada insalubre pelo site suíço. São Paulo superou as marcas de Jacarta, na Indonésia, com 151, e Kinshasa, na República Democrática do Congo, com 147. A qualidade do ar é diretamente afetada pelo clima seco que atinge todo o país. Na segunda-feira, uma mancha de ar muito seco de 3.000 quilômetros de extensão e largura tomou conta do Brasil. Por causa disso, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo para 12 estados brasileiros, incluindo São Paulo e para o Distrito Federal. Na verdade está bem complicado, até estou sugerindo aos meus alunos que não façam atividades ao ar livre. Eu utilizo como meio de transporte a bicicleta e está bem difícil, então a hidratação hoje, atualmente, é muito importante. Só quando a gente para por completo, para de trabalhar por completo, você sente o nariz entupido direto e dor de cabeça, só isso. Mas durante o dia não dá para sentir que você não para, entendeu? Mas quando para, você sente dor de cabeça e o nariz entupido. Como se não bastasse tudo isso, a seca recorde que atinge o país também afetou o Rio Pinheiros, que corta a capital paulista. Quem passa pela Marginal consegue ver, desde ontem, que o rio está com a coloração esverdeada. Isso aconteceu porque ele está recebendo menos água de seus afluentes. A CETESB explicou que, por conta do período seco, agravado pela forte estiagem, a vazão do Rio Pinheiros diminuiu significativamente, favorecendo a proliferação de algas devido à concentração de nutrientes.
E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com Leandro Garcia da Costa, professor de Engenharia Ambiental, que vai nos ajudar a entender esse cenário alarmante que o Brasil enfrenta, além de discutir as consequências para o meio ambiente e para a saúde da população. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Nila. Sempre bom estar falando com vocês sobre esse assunto que é tão relevante para a população, né? Obrigado pelo convite. A gente que agradece e a gente vem sofrendo bastante com essa questão das queimadas. Brasília, por exemplo, na semana passada sofreu bastante com a fumaça. Isso foi muito sentido aqui pelos brasilienses por conta dos aumentos dos incêndios. A gente viu isso em Brasília, viu em Porto Velho, viu em São Paulo. Atingiu, então, níveis perigosos de poluição. Quais são os impactos, então, diretos e a longo prazo dessa poluição nas áreas urbanas e também nas áreas rurais? Neila, essa questão é interessante porque a população tende a sentir isso no curto prazo. Depois, né, que essa poluição se dissipa, a gente costuma a esquecer, mas esses efeitos eles perduram aí por muito tempo, né? Quais seriam esses efeitos, então, que a gente poderia citar alguns de curto prazo? Diretamente na saúde da população, né? Questão de saúde, principalmente para quem já tem um problema crônico aí, respiratório crônico, eles sentem bastante, essas pessoas costumam sentir bastante problema nessa época que está seco, que está poluído. O problema de saúde seria o primeiro. Outras questões bastante graves nesse sentido, a curto prazo, que a gente poderia citar, é a questão da possibilidade, dependendo do nível de concentração desses poluentes, de atrapalhar a visibilidade, né, dos motoristas e gerar acidentes. A gente tem diversos exemplos aí ao redor do mundo, principalmente como a repórter citou aí na China, em países que a industrialização usa combustíveis fósseis, né, enfim, de acidentes em trânsito que acarretam aí esses problemas a curto prazo, né? Então, dificulta a visibilidade, o motorista não vê o carro da frente, essa fumaça, né? E acaba gerando esses problemas aí de acidentes. Outra questão que é importante a gente se atentar a curto prazo é que a economia pode ser impactada, como, por exemplo, aeroportos sendo fechados. Na China, já por várias vezes, a gente já teve o aeroporto de Pequim fechado e que nesse nível de concentração que a gente está observando aqui no Brasil, pode ser que a gente precise fechar esses aeroportos, como aqui em Campinas, né? Eu estou aqui em Campinas, a gente tem o Viracopos. Dependendo do nível de concentração, essa movimentação de cargas e passageiros pode ser impactada. Isso a curto prazo. A longo prazo, toda essa poluição ela vai ser dissipada, né? A gente vai passar a não sentir ela tão presente aqui, mas essa poluição, esses gases de efeito estufa, eles vão permanecer na atmosfera, fazendo que a gente simule aí uma estufa, né? Então a gente chama de gases de efeito estufa justamente porque a radiação solar ela passa essa camada, mas na hora da gente perder essa energia térmica, né? Essa quantidade de calor que seria dissipada à noite, a poluição não deixa essa energia ser dissipada e fica cada vez mais quente. Consequentemente, o planeta mais quente, a gente vai ter derretimento das calotas polares, né? Problemas nas cidades litorâneas, enfim, diversos outros problemas, assim como a gente tem observado ao redor do mundo, né? Então são N problemas, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando sobre. Leandro, a gente até destacou aqui no boletim um dia desses sobre um alerta feito pela ONU sobre o aumento, então, da faixa litorânea em vários países, principalmente países do Pacífico, aqueles países que são ilhazinhas do Pacífico. Então, mais um problema que a gente vê. Mas teria alguma solução a curto prazo que os governos podem fazer para digamos que melhorar essa situação? Você falou aí sobre os combustíveis fósseis, seria também uma opção a redução dos combustíveis fósseis? Neila, isso. Em nível governamental, a gente poderia ter incentivo aí às energias renováveis, né? Acho que o Brasil ele tem investido nesse setor já há algum tempo, mas investimentos maciços poderia facilitar. A nossa matriz energética no Brasil já é uma matriz mais limpa que em outros países do mundo, né? Considerando essas outras nações, esses combustíveis fósseis ainda são
importantes, fontes energéticas para eles, né? Então eles deveriam ter esse foco. Aqui no Brasil, a nossa política energética, a nossa política ambiental, ela é robusta, né? A gente tem Código Florestal, a gente tem políticas sobre o uso desses combustíveis fósseis ou para redução das emissões de gases de efeito estufa muito robustas. O nosso problema talvez venha para a parte de controle, né, de fiscalização. Então, o país é um país de dimensões continentais, né, então é bastante difícil para deixar só o governo e as autoridades aí fiscalizarem. Creio que a população deveria participar mais dessa fiscalização, né, dessa ajuda, para que a gente tivesse aqui no país uma melhoria. Nossos problemas, principalmente, eles estão relacionados a incêndios, né, incêndios em áreas florestais, em áreas rurais, que a população ela pode denunciar, né, ela pode ajudar as autoridades aí a fiscalizar. Nossa política é robusta, né, mas ainda falta essa questão da conscientização da população e da fiscalização. Como que eu sugeriria que, se eu pudesse sugerir, informem, né, anonimamente, se preferirem, né, a Polícia Militar, avisem os bombeiros, a Defesa Civil, 199 Defesa Civil, 193 os bombeiros, né, para que a gente, e a Polícia 90, para que a gente consiga evitar, né, consiga apagar esses incêndios antes que eles ganhem dimensões. Outra questão, hoje em dia, a questão do celular é bastante prática, né, para a gente, então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem aplicativos no iOS ou no celulares gerais, todas essas plataformas, chama Denúncia Ambiente. Então, se você baixar esse aplicativo, você pode fazer esse tipo de denúncia. Eu acho que é algo que facilita, né? Todo mundo aí tem acesso ao celular hoje em dia e a gente conseguiria denunciar com tempo hábil aí, conter, né? Se não conseguir evitar, a gente contém esse incêndio. Maravilha, Leandro. Eu ia te fazer uma próxima pergunta a respeito de queimadas criminosas, mas você já respondeu para a gente, já deu a letra aí todinha. Te agradeço muito pela participação. A gente te espera outras vezes aqui no Metrópolis. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está aqui, assim, todos nós sofremos, né, com essa questão, está muito seco. Outra dica, se a gente tivesse a população em geral, principalmente os que têm problemas, usarem máscara, né, para materiais particulados finos e grossos já ajuda bastante. Aquela máscara mesmo do Covid, da época do Covid, então, a população que puder e que tiver condição, e os governos, né, as cidades distribuírem essas máscaras para evitar com que esse material particulado vá para a via respiratória já ajuda bastante. Maravilha. Obrigada, Leandro. Até uma próxima. Eu que agradeço.